Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana nos nossos estudos sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB, nessa disciplina sobre tópicos especiais. E na aula de hoje, nós vamos falar de uma matéria que cai muito no exame da ordem, que é a questão dos honorários advocatícios. E na verdade, vocês vão perceber que acaba sendo um conjunto de aulas extenso, porque nós temos, várias disposições sobre esse tema de honorários advocatícios. O estudo que é feito é muito mais aprofundado do que poderia parecer à primeira vista. Mas o primeiro detalhe é a gente entender, qual que é o conceito de honorários advocatícios. Pessoal, honorários a gente sabe, é aquela contraprestação pelo exercício da advocacia e que não seja fruto de uma relação de emprego, porque senão seria salário. Então, se eu sou advogado empregado, eu recebo salário, né? Então, não recebo honorários advocatícios. Honorários é quando não tem relação de emprego e aí então nós recebemos uma remuneração pelo serviço advocatício prestado. Então, esse é o nosso conceito básico sobre honorários. Ele se presume oneroso, tanto pela nossa legislação, do Estatuto da Advocacia, como até pelo Código de Defesa do Consumidor. É uma prestação de serviço profissional. Então, quem contrata um advogado, mesmo que não tenha falado sobre honorários, ele deve honorários. Então, tem que ter conversa se for o sentido contrário, Se for uma advocacia pro bono, que nós vamos explicar para vocês daqui a pouquinho. Então, honorários advocatícios presumem-se onerosos, mesmo que não se tenha combinado com o advogado no primeiro momento. E aqui, o advocacia pro bono não se presume, mas nós temos um caso só em que não se presume oneroso o contrato de honorários advocatícios. Apenas uma exceção. Eu não estou falando de advocacia pro bono ainda, porque a advocacia pro bono é combinado que não vai se cobrar honorários. Então isso tem que ser combinado, porque senão presume que os honorários são devidos. Essa exceção que eu estou falando aqui é o caso do advogado que vai trabalhar e presume-se que ele está trabalhando gratuitamente. E que situação que seria essa? Quando um advogado está litigando, em favor do seu colega advogado que está respondendo a algum processo, seja judicial ou administrativo, porque ele está sendo acusado de ter cometido, uma infração profissional, de não ter cumprido um contrato de honorários, Então, por um fato ligado ao exercício profissional. Ah, o cara trabalhou errado, o cara perdeu prazo. Então, quando um advogado, tá certo? O Roberto aqui, eu estou sendo processado por um cliente meu, por não ter feito algo, ter prestado serviços advocatícios de maneira insuficiente. Se eu pedir para um colega meu fazer a defesa, isso é muito comum de acontecer, muito comum. Se eu pedir um colega meu, presumo que essa prestação de serviço é gratuita, certo? Se eu for pagar esse meu colega, eu tenho que combinar de pagá-lo, porque se a gente não tiver conversado sobre isso, presume-se que essa prestação de serviços é gratuita. Acho que pouca gente sabe sobre isso, Ah, mas por que um advogado vai contratar o outro para lhe defender? Pessoal, fica mais profissional, fica mais ético, Se o próprio advogado e o cliente começarem a litigar, isso vira uma lavação de roupa suja. Então, é melhor você ter um profissional que trabalha aquilo com cabeça mais fria. Então, se um advogado, repetindo, estiver defendendo o outro num processo, por fato ligado ao exercício profissional, há uma presunção de gratuidade desse serviço. Isso que eu estou falando para vocês está lá no parágrafo 5º do artigo 22 do nosso estatuto, tá bom? E aí, como estamos falando de onerosidade, quando é que eu posso trabalhar gratuitamente para alguém e isso não ferir o nosso estatuto nem o nosso código de ética? Principalmente o código de ética, vocês estão vendo que essa parte está estudada lá no artigo 30 do código de ética. Eu posso sempre trabalhar de forma gratuita? Não posso, não. Certo? São casos limitados, porque senão, se as pessoas começarem a advogar muito gratuitamente, pessoal, isso causa um prejuízo à profissão do advogado, Então, causa um aviltamento de honorários. Ah, lá na advocacia todo mundo, ninguém cobra para trabalhar. Já pensou? Coisa horrível. E aí, o dia que você quiser cobrar, você fala assim, ah, mas tem o fulano que faz de graça, hein? É melhor a gente seguir outra carreira. Então, lá o Código de Ética fala, primeira coisa, quando a gente está falando de advocacia pro bono, só para dar uma
conceito para vocês também, é aquele prestação de serviço de forma gratuita, tá certo? Eventual e voluntária. Quando eu estou falando, pessoal, de gratuita, não é questão, a pessoa não cobra honorários. Na verdade, a pessoa não pode ter nenhum tipo de benefício por estar advogando. É um caso, assim, de um senso de ajuda mesmo, certo? Então, mas a empresa lá que eu vou trabalhar gratuitamente, ela não vai me pagar honorários, mas ela vai me prestar um outro serviço. Então, é oneroso, certo? Ela vai fazer isso por mim, é oneroso. Então, nós estamos falando assim, ó, sem qualquer tipo de contraprestação. Eventual, às vezes, né? Não é uma coisa para a gente fazer todo dia, e voluntária, porque eu não estou obrigado a isso. Então, gratuita sem qualquer tipo de contraprestação. Eventual é que não seja uma coisa que se faça todo dia, certo? Isso é um caso ou outro que o advogado faz. E voluntário, porque eu não estava obrigado a advogar gratuitamente. Foi uma coisa que eu quis fazer, certo? Eu quis ajudar uma associação, quis ajudar uma pessoa carente. Eu não estava obrigado a fazer isso. Então, são os casos de advocacia pro bono. Como eu disse para vocês, não é uma coisa que a gente possa fazer com frequência. Existe uma limitação no Código de Ética de Advocacia. E uma das características de todas as limitações é que esse serviço de advocacia pro bono deve ser prestado realmente para pessoas ou instituições que não possam pagar os recursos. Eu vou prestar uma assessoria para uma associação de idosos, né? Uma associação muito carente, vive de doações, beleza, certo? Não pode pagar os honorários? Não, então você vai abrir um precedente para advogar gratuitamente. Mas todos os casos vocês vão ver que a carência financeira de quem está recebendo o serviço, ela é exigida. Então, para quem que eu posso prestar esse serviço de forma gratuita? Ser gratuita, né? Instituições sociais sem fins econômicos. Então, um asilo, uma associação de idosos, né? Uma associação de pessoas com deficiência, aquelas instituições que têm um caráter social e vivem em dificuldade financeira, recebem doações, então essa é permitida. Para as pessoas que são atendidas por essas associações, lá na associação de idosos que eu presto uma assessoria jurídica, tem um idoso lá que está com problema na aposentadoria, mas ele também não pode pagar advogado. Então, perfeito, ele é atendido pela associação, pela instituição social, eu posso advogar gratuitamente. E lógico, o caso mais comum são pessoas naturais, pessoas físicas que não têm condição de pagar os meus honorários. Então, se eu quiser, isso todo advogado faz, né? Às vezes na vida. Tem uma pessoa carente, certo? A única é uma pessoa carente que não pode pagar o serviço, a gente fica sensibilizado e a gente acaba ajudando, né? Eu acho que faz parte do espírito de todo advogado. Então, mas os parentes? Parente a gente trabalha de graça mesmo, né? Não está aqui, mas parente é difícil pagar para a gente. Mas por lei, né? Agora você já tem uma desculpa para dar para o seu parente. Fala, seu parente, não posso advogar para você pro bono, não, porque o Código de Ética me proíbe, tá bom? Então, só se você não pudesse pagar os honorários. Então, você está certinho. Então, só pode ser prestado para instituições sociais que não tenham finalidade lucrativa, né? Instituições de caráter, né, realmente assistencial, pessoas que são atendidas por essas instituições e outras pessoas que não fazem parte, não têm nenhuma ligação com essas instituições, mas que também não possam pagar os meus honorários. Agora, quando é que não pode ser prestada? De jeito nenhum, absolutamente de jeito nenhum. Se tiver fins políticos e eleitorais. Aí, pessoal, né, convenhamos, né? Então, não tem um caráter assistencial nenhum nesse caso aqui. Então, para fins políticos eleitorais, para instituições que tenham fins políticos e eleitorais, advocacia pro bono para partido político, aí não tem jeito, né? E também, se o meu intuito for captar clientela. Então, assim, nossa, tem uma instituição ali que ela é carente, eu vou fazer uma advocacia pro bono, porque tem muito idoso naquela instituição que precisa rever a aposentadoria, né? Precisa de benefícios da Previdência, e aí eu vou ganhar dinheiro em cima desses idosos que estão lá. Se o intuito foi esse, pessoal, pode tirar o cavalinho da chuva, isso é infração ética lá do artigo 30, parágrafo 3º
do Código de Ética e Disciplina. Reparem que nós estamos estudando o Código de Ética e Disciplina. Esses artigos não estão no Estatuto da Advocacia e da OAB, tá bom? Então, essa é a nossa advocacia pro bono. Combinado? Cuidado que isso cai na prova da OAB. Estudem isso com carinho. Grande abraço e até daqui um pouquinho que tem mais aulas sobre honorários advocatícios.